Obrigada. Bom a sala cheia, digo eu. Legal. Outro dia, umas 2 semanas atrás, eu tive um encontro como esse, organizado pelos alunos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. No máximo 20 pessoas. Um auditório que caberiam assim 2.000. Ficou triste, não por mim, mas pelo interesse dos alunos da Faculdade de Direito. Que bom, que estavam lá, mas enfim. Aí, essa semana, fui até a pé. E eu fiz aqui a mais diferença, mas nada comparável a isso. Agora não interessa, né? Candidato, mas né, agora, né? Vamos conversar sério. Eu acho muito curioso, desde que eu me candidatei a primeira vez, eu fui candidata a vereadora em 2004, era a retomada de um projeto de infância. Eu sempre fui muito interessada em esporte, sim, em cultura também, e em política, desde pequeno. E cheguei a pensar, quando eu era mais nova, em entrar para a política propriamente dita, em tentar me eleger para algum cargo. E depois eu desisti, porque eu era pequena durante a ditadura militar, né, no fim já da ditadura, mas ainda quando os caminhos eram muito bloqueados, quando algumas eleições sequer aconteciam, né? Não havia eleições para todos os cargos como tem hoje. São Paulo não elegia o seu prefeito, por exemplo. Então eu desisti e falei, bom, eu quero mudar o mundo, mas tem outro jeito, não precisa ser só por meio da política. Na minha profissão eu posso fazer isso, como voluntária, como militante de vários movimentos eu posso fazer isso. E depois da vida toda, ser militante, eu sou militante das coisas que eu acredito. Eu participo como eu posso, seja reciclando o meu material não orgânico, ou fazendo campanhas pela reciclagem nos meus programas de televisão. E então eu pensei que eu fiquei no que eu fazer da vida, ser essa militante no movimento organizado ou na minha profissão. E em 2003 eu estava numa fase especialmente frustrada, desanimada, deprimida, com o limite dessa atuação, né? As possibilidades dessas formas de atuação. Então era muito legal trabalhar no canal de televisão, na MTV, em que eu pudesse falar sobre lixo. Esse foi um assunto que me incomodou e meio que assustar as pessoas dizendo que São Paulo produz 15 mil toneladas de resíduo por dia. Naquela época, não era mais do que isso. 15 mil toneladas dia é o que se coleta em São Paulo. E aí, para onde vai isso tudo? Então, a reciclagem não é só uma questão de derrubar menos árvores e extrair menos minério e poupar recursos energéticos, porque normalmente os processos de reciclagem são mais econômicos do que os de produção a partir de matéria bruta, mas também a questão de administração do espaço, onde é que se coloca tanto lixo, se leva para cada vez mais longe, se produz um dano, a decomposição de matéria orgânica gera metano, que é um gás 21 vezes mais potente do que o carbono, quanto ao efeito estufa, etc, etc, etc. Então era muito legal falar disso na TV e pegar algum interesse nas pessoas que elas dizerem, puxa, e o que eu posso fazer para reciclar o meu lixo? E nem sempre eu tinha uma resposta satisfatória para as pessoas, dependendo de onde elas moravam. A resposta ao e-mail era, não tem nenhum lugar aí perto da sua casa. Não tem um posto dos bombeiros, não tem uma central de triagem, não tem uma cooperativa, então, puxa, que pena. Realmente a sua lata vai ter que continuar indo para o lixo comum. Então, juntando essa, e muitas frustrações dessa natureza, desse tipo, foi que eu voltei para o sonho, para a ideia original de criança, que era de militar na política, propriamente dita, e aí sair candidata a vereadora. E as pessoas me perguntavam sempre, em entrevistas, em debates, por que você quer ser vereadora? E é ótimo que perguntem isso. Eu tenho que responder. Mas eu achei muito engraçado perguntar tanto para mim e tão pouco para outros candidatos. Para vereadores, por exemplo, que já estavam na Câmara exercendo mandato há 20 anos, disputando o 6º mandato. E nenhum repórter procurava esse vereador. Por que o senhor quer ser vereador? De novo, né? Mais uma vez. E é engraçado que, para mim, está
certo perguntar por que eu quero ser prefeita. Certíssimo. Mas não pergunta para os outros. É muito curioso. Quer dizer, pergunta quando tem aquele formato de entrevista e fala para todo mundo. Aí a primeira pergunta sempre é: por que a senhora acha que tem condições de ser prefeito? Por que acha que é melhor do que os outros para ser prefeito? Ou por que quer ser prefeito? Mas fora dessa situação, quase não se pergunta, desse formato de entrevista, né? Muito homogêneo, muito igualzinho para todo mundo. Em todo caso, eu quero ser prefeita, em parte por aquele mesmo motivo original de quando eu era pequena, que é eu não me conformar com as coisas do mundo, com as coisas que eu acho inaceitáveis, erradas, insuportáveis, e me perguntar o que é que eu posso fazer em relação a isso. Então, se durante um tempo a resposta, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma reportagem, eu posso escrever uma coluna no jornal, eu posso mediar um debate na televisão, cada vez mais a resposta é: eu posso atuar politicamente, e é isso que eu quero fazer. E certamente